Fluminense classificado e Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes, ambos merecidamente. Tem muita gente aí querendo glamorizar a eliminação do Palmeiras e não faz nenhum sentido, a não ser, claro, o torcedor mais apaixonado. Esse é o pós-jogo do Salazar, o primeiro pós-jogo do Salazar aqui na Salazar TV, e eu vou falar sobre essa quartas de final dos dois clubes brasileiros lá nos Estados Unidos. Vem comigo. Bom, para começar, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, depois de assistir ao vídeo todo, deixe a sua opinião e compartilhe com os amigos. Valeu? Bora lá junto fazer a Salazar TV crescer. E vamos falar então de Palmeiras e Chelsea e também de Fluminense e Al Hilal. Al Hilal que eliminou o Manchester City, um time que investiu pesado, muitos jogadores caros, um outro nível de investimento, entre aspas, um investimento europeu, só que lá nos Emirados Árabes, e dessa vez não só com jogadores ali que querem se aposentar, ganhar um dinheirinho, um último contrato, muito pelo contrário. Inclusive o técnico Simeone não, perdeu, o Inzaghi, que acabou de ser vice-campeão da Champions League e foi lá para o Al Hilal. Do outro lado, o Palmeiras pegou um Chelsea que não é aquele Chelsea. Um Chelsea que não foi protagonista na Premier League, não foi protagonista na Champions League, enfim, conseguiu a sua vaga para a Copa do Mundo, mas está longe de ser um grande Chelsea, está longe de ser, por exemplo, o Chelsea que venceu o Palmeiras no Mundial de 2021. E por que eu comecei o vídeo falando que ambos conseguiram os resultados de maneiras merecidas? Porque, de fato, o Fluminense jogou para se classificar, o suficiente para se classificar, fez por merecer, não foi obra do acaso. O Fluminense não jogou por uma bola, o Fluminense não deu sorte, nada disso. Assim como o Palmeiras também mereceu ser eliminado. O Chelsea conseguiu a classificação merecendo a classificação, sendo superior ao Palmeiras e não o contrário. E eu explico por quê. Eu percebi depois do jogo, muita gente, principalmente depois do jogo do Palmeiras, que acho que a vitória do Fluminense é incontestável. Agora, o jogo do Palmeiras, ele enganou muita gente, e principalmente os torcedores mais apaixonados por causa daquele final de jogo meio tenso e tudo mais. O Palmeiras conseguiu, de fato, de repente, criar uma esperança de que era possível, e realmente era. Mas o resultado é inquestionável. Dava para ser melhor, como disse o Abel Ferreira? Eu não tenho dúvidas que dava, mas não sei se com esse elenco e com essa comissão técnica. Vamos lá falar da comparação dos dois, por exemplo, para a gente mostrar a diferença. O Fluminense, ele faz um primeiro tempo muito bom, melhor do que o do Al Hilal. O Fluminense foi melhor que o Al Hilal no primeiro tempo. Olha só, primeiro tempo, 2 chances para cada lado. Né? Perdão, aqui está em todos. Primeiro tempo, 52% de posse de bola para o Al Hilal, 48% para o Fluminense. Pau a pau o jogo, isso deixa claro. 3 finalizações para cada lado. Mostra como é que foi. 3 escanteios para o Fluminense, 2 para o Al Hilal, enfim. Assim, um primeiro tempo, de fato, pau a pau do Fluminense com o Al Hilal. Eu entendo até que o Fluminense foi melhor que o Al Hilal, porque conseguiu criar chances de perigo, de gol, jogando bola, chegando na área, tocando, lançando áreas, jogando muita bola. Ele estava ali, né, claramente o Inzaghi estudou o Arias, porque ele estava sempre com a marcação dobrada. Mesmo assim, o Fluminense encontrava alternativas. Para mim, o Ignacio, o melhor jogador em campo, uma partidaça dele, atrás, na frente, cavando falta, no alto. Impressionante a partida desse jogador. E no segundo tempo, normal que no segundo tempo, com o Fluminense vencendo o jogo, o Al Hilal se atirou, o Fluminense recuou e por isso justifica ali os 65% contra 35% de posse de bola. Mas em compensação, 2 chances de gol para cada lado, claras, né? Olha só. E 12 finalizações contra 7 do Fluminense. Mesmo no segundo tempo, o Fluminense incomodou bastante, né? Aí os escanteios 10-1, o Al Hilal no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, foi para aquele abafo final, e aí é natural o time que está vencendo no mata-mata dar aquela recuada e segurar o resultado. Por isso que eu entendo e compreendo. Fora isso, não tem muito o que dizer. Inclusive, quando o Fluminense toma o gol e em seguida ganha um presentaço para o Cano,
uma falha da defesa do Al Hilal, o Cano sai cara a cara, tenta driblar o goleiro e perde um gol inacreditável. Bom, no final, vitória do Fluminense, merecida, o Fluminense melhor em campo, criando mais em campo. O Renato Gaúcho, ele está entendendo muito bem os seus adversários, ele está montando o time para jogar de acordo com os adversários, está tendo muito sucesso nessas estratégias. Renato que oscila muito na carreira, mas fica muito claro que ele é bom técnico, que ele entende sim de futebol, de tática, que ele vem com esse papo, né? Futebol é para quem entende, é jogar futebol, eu não preciso fazer curso, mas não. Ele tem uma equipe muito bem preparada, não é só ele se prepara e ele sabe trabalhar muito bem, né? Ele faz esse personagem, mas ele sabe trabalhar muito bem, apesar de eu ter as minhas restrições com uma coisa ou outra do Renato. Fora isso, não tenho o que dizer, incontestável campanha histórica do Fluminense e acessível à final. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre essa semifinal entre Fluminense e Chelsea. Por outro lado, para mim, há uma grande enganação das pessoas, ou principalmente dos palmeirenses, que entendem que o Palmeiras fez um grande jogo, que o pessoal falando que está com orgulho do Palmeiras e tudo mais. Tudo bem, você pode ter orgulho, mas não dá para acreditar que o Palmeiras jogou bem. Nem nessa partida, nem no Mundial como um todo, e eu já falo por quê. Vamos lá. Primeiro tempo de Palmeiras e Chelsea. Vamos lá, primeiro tem os desfalques, né? Gustavo Gomes, Piquerez, tudo bem, fazem falta. Murilo faz falta também. Gustavo Gomes muito por causa da liderança, tal. Murilo, jogador importante. Piquerez, para mim, um cara muito difícil. Mas o Vanderlan não tem condição. Cara, quem é o lateral esquerdo? Reserva de qualquer clube desse Brasil. Ninguém tem uma posição complicada. Você não tem vários laterais. Dificilmente você vai ter 2 laterais esquerdos do mesmo nível, né? Ninguém tem um lateral esquerdo muito pior do que o Vanderlan ou muito melhor que o Vanderlan. Então acho natural que o Palmeiras tenha um Vanderlan como reserva do Piquerez. O Piquerez sim é um jogador que faz muita falta. Porque os 2 zagueiros do Palmeiras que entraram, né? Você olha pro Furk, você olha pro Mikael, eles são bons zagueiros. É o ideal? Não é o ideal, mas são bons zagueiros. Não comprometeram em momento nenhum. O problema do Palmeiras não foi no sistema defensivo. Isso ficou muito claro durante o jogo. O Abel Ferreira falou sobre isso depois do jogo e eu concordo plenamente com ele. Não concordo com a estratégia do Palmeiras para começar o jogo. E antes, eu quero lembrar que o Chelsea também teve desfalques, né? Principalmente do Moisés Caicedo, que foi o único jogador a jogar as 38 rodadas da Premier League, melhor jogador do Chelsea na temporada, um dos melhores jogadores da Premier League, bateu o recorde do Lampard. Então, assim, não foi um desfalque qualquer, o desfalque do Caicedo para o lado do Chelsea. Talvez faça mais falta a ele do que você trocar um Murilo pelo Furk, por exemplo. Mas, enfim, desfalque para os 2 lados, faz parte. Esse tipo de campeonato traz esse tipo de circunstância, os clubes têm que estar preparados para isso, faz parte do jogo. Agora, eu não concordo com a estratégia de você colocar ali o Richard Rios no meio de campo, ao lado, peraí, eu até esqueci o nome do jogador do Palmeiras, que eu sempre esqueço, do Martínez, perdão. Martínez, Rios, ali no meio de campo, e aí você tem o Facundo de um lado, o Alan do outro lado, aí você tem o Vitor Roque, o Estevão, não sei, sabe? Alan e Facundo pelos lados, Martínez e Rios pelo meio, o Estevão também pelo lado, fazendo uma troca em muitos momentos, vindo para o meio, abrindo na ponta, trocando ali com o Alan, Vitor Roque se esforçando. Eu senti muita falta. O Palmeiras, ele tem o Rafael Veiga, pode não estar em grande fase, mas ele tem o Felipe Anderson, ele tem o Maurício, tudo bem que o Paulinho só serve para os 30 minutos finais, mas eu senti muita ausência, né, de criatividade no time do Palmeiras. E não ia ter criatividade. Quem quer ser o cara para segurar a bola, para chamar uma falta, para achar uma jogada, para achar o passe, então, para a bola do contra-ataque? Não tinha esse jogador. A não ser que você espere que o Rios vai fazer tudo. Que ele vai marcar, que ele vai correr, que ele vai armar, que ele vai chegar na área, como ele tem feito bastante nesse Mundial. Mas ele fica muito complicado, ele fica muito sobrecarregado. Então eu entendo que a escalação de Facundo e Alan pelos lados, com o meio campo tão vazio e espaçado, para mim não era a estratégia que deveria acontecer. Há um erro de posicionamento grave no primeiro tempo inteiro do Palmeiras.
porque o Facundo ele começou a afundar ao invés de abrir e segurar a marcação. O Abel falou sobre isso influenciou no lance do gol. No lance do gol, no entendimento dele, eu concordo. O erro é do Facundo. Não tem problema de volante, não tem problema de zagueiro, tá todo mundo postado, posicionado, os jogadores do Chelsea encontram o passe entre linhas, o que é normal, os caras têm qualidade para isso, vai o passe entre linhas, o jogador limpa, passa por dois, bate no canto, mérito do Palmer, mérito da jogada do Chelsea. Na bola entre linhas, com a zaga do Palmeiras completamente postada. Ali você podia ter quem fosse lá, que estava todo mundo postado no seu lugar, e eles encontraram o passe entre linhas. Agora... o Facundo complicou a jogada para o Palmeiras, porque ele fecha, o Palmeiras teve muita dificuldade pelo lado esquerdo, o primeiro tempo inteiro. Enfim, para mim um erro na escalação, entendo que o Palmeiras sentiu falta de um jogador para segurar a bola, para reter a bola, para chamar o time, tirar o time de trás. Vitor Roque é um jogador que, na minha opinião, está devendo, mas que brigou muito, que lutou muito, que incomodou muito, porque em vários momentos ele estava completamente sozinho recebendo essa bola. E ele conseguia segurar, ele conseguia levar para o canto, ele conseguia um lateral, uma falta, um escanteio, ele conseguia reter para dar tempo do time sair. Então ele foi um jogador que teve que lutar muito no jogo, e acho que ele teve sucesso, foi feliz nessa busca dele, já que a bola não chegava para ele finalizar. A bola não chegava para ele em boas condições. Muito por causa dessa ausência, para mim, de criatividade no meio de campo e da escolha do Abel Ferreira. No segundo tempo, o Palmeiras melhora sem substituições, porque ele arruma o posicionamento do Facundo e porque ele muda a atitude dos jogadores. E aí tem o peso dos jogadores, que, na minha opinião, podem não ter entrado da maneira como o técnico imaginou. Ele imaginou o time com essa escalação para jogar do jeito que jogou o segundo tempo e não o primeiro. Agora, foi estratégia ou foi receio dos jogadores dentro de campo? Porque o Palmeiras não subia a marcação, o Palmeiras não dificuldade a saída e a transição do Chelsea. Parecia um receio exacerbado que fazia o Palmeiras recuar demais, inclusive fazendo o Facundo sair da posição dele em vários momentos, e o Chelsea chegando, martelando, pegando sempre a segunda bola, o que dificultava a saída do Palmeiras. Quando saía, o time estava longe, zaga do ataque com aquele espaço gigantesco, aquele abismo no meio de campo. Então, no segundo tempo, o que muda no Palmeiras? Muda a atitude. O Palmeiras tem uma atitude diferente. Os jogadores começam a pegar mais, começam a chegar mais junto, começam a encrespar mais com os jogadores do Chelsea, começam a subir marcação, dificultar a saída de bola, ganhar a bola do meio para o ataque, recuperar a bola lá. Teve lateral para o Chelsea no campo de defesa do Chelsea, que o Palmeiras recuperou a bola e criou a chance de gol. Então, assim, a atitude mudou. Mérito, nesse caso, do Abel Ferreira, que você percebe, ele foi um técnico que percebeu que o time estava em dificuldade e conseguiu diagnosticar qual era o problema e corrigiu isso no intervalo. E só teve essa oportunidade de colocar o Palmeiras no jogo por sorte, pura sorte. Aí é obra do acaso, é futebol. O futebol normalmente pune a incompetência, né, porque o Chelsea atropelou no primeiro tempo. E aí fica claro por que o Chelsea fez essa temporada tão mediana na Europa. Porque é incrível a dificuldade dos caras em fazer gol. Incrível. O Chelsea atropelou, criou volume assim, absurdo o que eles criaram de volume, a facilidade como eles chegavam na área, a facilidade como eles tinham oportunidades claras de gol, ou para finalizar, ou para dar aquele último passe que vai deixar o cara em condição de finalizar. E incrível como o Chelsea desperdiçava essas oportunidades. As chances estavam ali, abertas. O Chelsea poderia ter feito 2, 3, 4 gols no primeiro tempo, assim, de forma tranquila, sem exageros. Não fez. 1-0, não matou o jogo. O Abel corrigiu o time, o Palmeiras vem para o segundo tempo, iguala na pegada, na vontade, sobe marcação e aí começa a colocar o Palmeiras no jogo. O gol do Estevão, quero chamar a atenção, porque quem estava fazendo uma grande partida e para mim foi o melhor jogador em campo, foi o Cucurella. Cucurella, aquele cabeludão do Chelsea. Cara, ele estava encrespando ali com o Estevão, né? Ele ganhava a bola do Estevão, olhava no olho do Estevão, brigava com o Estevão e tal. O Estevão sem medo, indo para cima, mas o Cucurella ganhou todas em cima dele. Todas ele estava ganhando em cima do Estevão. Todas. Então, assim, foi um jogador que estava fazendo a diferença para o Chelsea. E aí, repara no lance do gol do Palmeiras, é o único lance, eu acredito, que o Estevão consegue pegar a bola e não é o Cucurella na marcação dele. O Cucurella sai lá na lateral, o passe vem para dentro, o Estevão recebe e aí o Cucurella está longe. Aí, contra outro marcador, o Estevão sobressaiu, bateu e, para mim, frangaço do Sanches. Para mim, o goleiro do Chelsea falhou. Ele está longe pra caramba da trave, sendo que, bem, tentou adivinhar que a bola viria cruzada, mas tinha ângulo para o bate ainda. Não sei se o Estevão chutou de propósito, se tentou bater cruzado, acho até que ele tentou fazer o gol mesmo,
mas a bola não pode entrar ali, para mim é uma falha de posicionamento do Sanches. O Palmeiras empata o jogo e aí fica aquilo. O Palmeiras continua jogando bem? Não. O Palmeiras não... Vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu estou falando. Segundo tempo é o momento do jogo que o Palmeiras vai melhor, que o Palmeiras iguala, né, um pouquinho na vontade e tudo mais, cria esperança no torcedor. Mas no segundo tempo, Chelsea teve 56% de posse de bola e mais do que isso. O Chelsea finalizou 10 vezes, Palmeiras 5. Foram 7 escanteios contra 1. Então, assim, é muito clara a diferença do Chelsea para o Palmeiras, mesmo no melhor momento do Palmeiras no jogo. Mesmo no melhor momento do Palmeiras no jogo. O Palmeiras conseguiu no máximo uma bola cruzada ali, que passou, poxa, alguém poderia ter chegado, mas não chegou. E do outro lado, não. O Chelsea chegou, o Everton fez 2 defesas, boas defesas, uma delas difícil no chão, outra que pegou na trave depois dele, volume para cima do Palmeiras, bolas para fora, bolas cruzando a área. Assim, o Chelsea criou muito volume mesmo no segundo tempo, quando o Palmeiras melhorou bastante. Então, assim, por isso que eu falo, o resultado foi mais do que merecido. O gol do Chelsea é um gol de pura infelicidade. O Palmeiras tinha condição mesmo jogando, sem jogar tão bem, só na vontade, conseguir levar o jogo para prorrogação e tentar alguma coisa, uma bola aérea, qualquer coisa, mas não foi o caso. Não foi o caso, eles chegam no gol num lance de muita sorte, mas é aquilo, de tanto martelar, de tanto ter bola passando, cruzando a área do Palmeiras o tempo todo, chegando, uma hora a bola bate ali, desvia em alguém, e para mim o Everton falhou? Sim. A bola desviou? É complicado, a gente não pode ver esse lance com câmera lenta, porque há um desvio, e aí é na câmera natural que você tem que entender o impacto do desvio para o Everton, mas no meu entendimento, um goleiro de alto nível, como é o Everton, ele tem que conseguir reagir, ter a reação a tempo de pegar aquela bola. Me parece, a minha opinião, de que havia tempo suficiente, houve tempo suficiente ali para o Everton mudar a rota do movimento dele e pelo menos evitar que a bola fosse para o gol, espalmar, tudo bem, se não desse para encaixar. Então, para mim, o Everton falhou sim, de maneira muito clara, na minha opinião, e foi determinante para a derrota do Palmeiras nesse caso. Portanto, é isso. Do outro lado, você repara que o Al Hilal contra o Fluminense, as chances são de bola aérea. O Fluminense toma uns sustos na bola aérea, toma um gol na bola aérea, mas fora isso, o que o Al Hilal conseguiu criar contra o Fluminense? Nada. Absolutamente nada. Isso mostra o trabalho de campo, de estratégia, e como o Fluminense conseguiu incomodar mais do que o Al Hilal, chegando no gol, finalizando no gol, tendo oportunidades, ficando cara a cara. O Fluminense ele faz 2 gols, ele tem um cara a cara, ele obriga o goleiro adversário a fazer mais 2 defesas, então é outra coisa. É outra coisa. E o Fluminense, na fase anterior, eliminou nada menos do que a Inter de Milão. Vice-campeã da Champions League agora aí, ó, há dias atrás. Ah, mas a Inter entrou numa profunda crise. Bom, aí não é problema do Fluminense, e assim, isso também não quer dizer grande coisa, porque mesmo numa profunda crise, é a Inter de Milão que acabou de ser vice-campeã da Champions League e deixou claro, né, pelas brigas internas, como que eles estavam para essa partida. Não estavam de brincadeira. Então, não dá para comparar o nível de dificuldade do Fluminense com o do Palmeiras nos jogos de oitavas e de quartas de final. E o Fluminense se saiu bem, vencedor e merecedor dos dois. O Palmeiras não mereceu a classificação nessas quartas de final. Contra o Botafogo, foi melhor em campo, mereceu. Ontem, não mereceu, o resultado foi mais do que justo. E aí vale o questionamento sobre a atuação do Palmeiras nessa Copa do Mundo. O Palmeiras não venceu nenhum europeu. Aliás, o Palmeiras nunca venceu europeu em mundial nenhum. Mas nessa competição, o Palmeiras não vence um Porto, que é um dos piores dos últimos anos, décadas ou da história do Porto. Muito, muito ruim, time do Porto. Uma profunda crise, protesto. Um jogo em que o Palmeiras fez um primeiro tempo ali razoável, segundo tempo melhor. O Palmeiras não vence o Al-Ahly, um time fraco. O Palmeiras não vence o Inter Miami, um time assim, de colônia de férias de jogadores, de um nível completamente diferente. Vai mal nesse jogo. Nos minutos finais empata, faz uma abafa, quase vira. Mas, de novo,
nos minutos finais, algum alento ali contra um time muito inferior. Contra o Botafogo, o Palmeiras mereceu, venceu, sendo competitivo, mais organizado, mas também longe de ter jogado bem. E contra o Chelsea também ficou devendo muito no primeiro tempo e no segundo tempo só sobrou vontade, nada mais do que vontade. Então, assim, se você pegar a participação como um todo do Palmeiras nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, para mim, ficou devendo demais. Ficou devendo demais. Palmeiras não conseguiu jogar bem em momento nenhum. Palmeiras não joga um jogo inteiro bem. Palmeiras oscila durante os jogos. Tem dificuldades contra times mais fracos. Contra times mais fortes, ele conseguiu ser, no máximo, competitivo, e para mim isso é o que marca o Palmeiras. Uma coisa que tem nesse Palmeiras do Abel Ferreira, lá de todos esses últimos anos, ninguém pode falar que o time é chinelinho, que falta vontade, que falta raça, que falta organização, porque nada disso nunca faltou para o Palmeiras do Abel Ferreira em nenhum dos anos. Nenhuma dessas temporadas. O time é sempre competitivo, o time é sempre organizado, o time luta demais, o time não desiste, o time não se entrega. O que o Palmeiras conseguiu de resultado nos últimos anos, jogando mal, joga mal e empata, joga mal e ganha. Então, assim, disso ninguém pode falar. E para mim, essa foi a marca do Palmeiras neste Mundial. Ele foi competitivo, brigador, teve atitude e organização em todos os jogos. Mas o Palmeiras não jogou bem nenhum deles. O Palmeiras talvez tenha sido o único dos brasileiros que não se sobressaiu taticamente, fisicamente, tecnicamente, que tenha jogado bem, que tenha tido imposição diante do adversário de maneira técnica, clara, não só pelo volume, mas com chances claras de gol. Teve isso em alguns momentos de alguns jogos. Em alguns momentos contra o Porto, em alguns momentos contra o Inter Miami, na parte final, contra o Botafogo em algum momento. Mas, por exemplo, contra o Botafogo o jogo foi muito ruim, um jogo feio, chato, o jogo como um todo. Né? O Palmeiras foi melhor, porque o Botafogo foi covarde, né? Foi pior que o Palmeiras nesse sentido. Então o Palmeiras criou mais volume e tal, mas o jogo foi muito ruim. Então o Palmeiras, assim, muito competitivo, mas para mim ficou devendo demais. Pra você bater campeão num campeonato desse contra esse nível de adversários que você vai encontrar, você precisa de mais do que isso. Então, para mim, o Palmeiras estava fadado ao fracasso por, se bastar, ser competitivo. E para a semifinal, no meu entendimento, pode acontecer qualquer coisa 50-50 nas possibilidades de classificação, a final com o Fluminense, talvez jogando mais. Acredito e não vou me surpreender se o Fluminense chegar nessa final do Mundial, só que se chegar lá, aí sim a situação vai ficar bem mais complicada. Tá certo, meus amigos? Esse aqui é o pós-jogo do Salazar, o primeiro pós-jogo do Salazar na Salazar TV. E aqui vai ter muita análise, muita opinião sobre muitos jogos. No momento que o Preguiça decide latir absurdamente, mas faz parte da informalidade aqui do YouTube. Se cuidem. Diz aí o que vocês acharam, concorda, discorda. O palmeirense tem que estar orgulhoso mesmo. Compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve aqui no canal, tá bom? Se cuidem, tamo junto, aquele abraço.